Olá, meus queridos aprovados, tudo bacana? Vamos começar agora com química orgânica, né? Introdução à química orgânica. E vamos começar pelo assunto de classificação, carbono e cadeia carbônica. Gostaria de lembrar aos meus queridos alunos que a química orgânica é a parte da química que estuda o carbono, né? As suas classificações, as suas cadeias, as suas nomenclaturas. Então, existe muito mais compostos orgânicos do que inorgânicos, né? Por isso que o carbono recebeu uma parte da química só para ele. Bacana? Então, lembrando aqui o básico, né? O carbono obrigatoriamente é um elemento químico da família 4A da tabela periódica, então obrigatoriamente o carbono ele faz quatro ligações. Ele é um carbono tetravalente. E por isso que ele pode fazer ou só ligação simples, do jeito que eu desenhei aí, ou ele pode fazer uma dupla, ou ele pode fazer uma tripla, ou ele pode fazer duas duplas. O importante é você saber que ele é tetravalente, ou seja, ele sempre vai fazer quatro ligações. Bacana? E sobre a hibridação, quando o carbono só faz ligação simples, a hibridação do carbono é sp3. Quando ele faz uma dupla, sp2. E quando ele faz uma tripla ou duas duplas, sp. O que é a hibridação sp3? A hibridização é um fenômeno que tenta explicar por que o carbono consegue fazer quatro ligações. Visto que o carbono, se você fizer a distribuição eletrônica do carbono, se você pegar o carbono aqui, você vai ver que o carbono ele tem 6 prótons, então ele tem 6 elétrons. Então a distribuição eletrônica dele seria 1s2, 2s2, 2p4. Observe que os subníveis S, que está na primeira camada, e o outro S, que está na segunda camada, eles são totalmente preenchidos. Seus orbitais são totalmente preenchidos. Essa aula de orbital eu já dei lá no início de química orgânica, quando a gente estuda estrutura atômica, né? Bom, quando chega aqui no subnível P4, você observe que ele tem 4 elétrons. E aí você vai lembrar que o subnível P, ele tem 3 orbitais, certo? Ele tem 3 orbitais. E cada orbital cabe um elétron. Então, como ele tem 4 elétrons, primeiro eu coloco todos para cima, né? A setinha indica elétron, 1, 2, 3, e volto para cá, 4. Então, na verdade, se você olhar, ele só tem 2 orbitais semi-preenchidos, onde cada um caberia um elétron com spin contrário. Então, na verdade, ele só ia precisar de 2 ligações. Mas aí entra o fenômeno da hibridação, que aí explica por que o nosso querido carbono ele faz 4 ligações. Bacana? E nessa questão, ele fala o seguinte: a progesterona, a progesterona é um hormônio responsável pelas características sexuais femininas. Considerando a estrutura da progesterona abaixo, podemos afirmar que o número de átomos de carbonos hibridados sp2 e sp3 são respectivamente. Essa questão podia estar muito bem no assunto de classificação e hibridização de ligações, mas como tem uma cadeia, eu queria lembrar você o seguinte: um desenho geométrico na química orgânica não é um desenho geométrico, ela é uma cadeia que ela pode ser aberta ou fechada, onde cada vértice é um carbono. Então agora nós vamos colocar aqui os carbonos. Então cada vértice é um carbono. Então aqui é um carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é outro carbono. Aqui, aqui, ó, aqui. Cada vértice é um carbono, com exceção daquela vértice que ele colocou algum elemento químico. Por exemplo, aqui tem hidrogênio. Então aí não é carbono, mas aqui tem carbono, aqui tem carbono. Aqui nessa vértice tem oxigênio, então não é carbono.
mas aqui tem carbono. Então a gente já viu onde é que tem carbono. E ele pergunta qual o número de átomos de carbono hibridizado sp2 e sp3. Para ser sp2, meu aluno fera já viu, tem que ter uma dupla. Então vamos ver quais os carbonos têm uma dupla. Olha, esse carbono aqui tem uma dupla. Esse não, mas é com oxigênio, não interessa. Certo? Fez dupla, a hibridação é sp2. Então esse carbono é sp2, esse é sp2, esse é sp2 e esse carbono é sp2. Então quantos carbonos com hibridação do tipo sp2 eu tenho? sp2 eu tenho 4 carbonos. Com isso eu já eliminava a A, a B, a C e a E, e eu já sei que a letra é D. Esse, não, como foi fácil? Foi fácil, não foi, cara? Mas vamos conferir, né? Quando é que o carbono tem hibridação sp3? Quando ele só tem ligação simples. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Correto mesmo, letra D. Então, carbonos com hibridação sp3, 17. Bacana? Questão agora de hibridização e ligações. Então vamos lá. Olha só. O dióxido de carbono, questão 1 do nosso material, o FT 2012. O dióxido de carbono pode ser produzido pela combustão completa do metano. Quem é o metano, Sandrão? Isso nós vamos aprender na nossa aula. Metano é um hidrocarboneto que tem apenas um carbono e 4 hidrogênios. Como é que eu sei? Porque met, o prefixo met, é um carbono iano, quer dizer que só tem ligação simples. Então isso aqui é um metano. Eu tenho essa aula completa no meu canal, vá lá em hidrocarbonetos. Vale muito a pena antes da gente começar a fazer essas questões. Mas vamos lá. E aí ele continua. A mudança da hibridização do átomo de carbono nesse processo reacional é... Você vai lembrar o seguinte, combustão. A combustão é a queima, então eu vou queimar o metano. Todo composto orgânico, você viu lá em termoquímica, que todo composto orgânico, quando ele queima na combustão, se ele tem carbono e hidrogênio, ele vai produzir CO2 e água, H2O. Aqui eu não vou fazer o balanceamento, poderia até fazer. Uma única diferença é que você ia fazer o seguinte, né? Quantos carbonos eu tenho aqui? 1. Certo. Uma vez 1, 1. Uma vez 1, 1. Quantos hidrogênios eu tenho? Uma vez 4, 4. 2 vezes 2, 4. Agora, oxigênio. Uma vez 2, 2 vezes 1. Somando dá 4, né? Uma vez 2, 2. Com mais 2 vezes 1, 2. Dá 4. Então aqui eu boto um 2. Mas o lance aqui é o seguinte. Eu quero passar... Quero saber qual é a hibridação desse carbono para esse aqui. O CH4, como eu falei, o carbono obrigatoriamente ele é tetravalente, não foi? Não foi isso que eu falei? Então, obrigatoriamente ele faz 4 ligações. Então, o CH4 tem essa estrutura aqui, essa fórmula estrutural, certo? O carbono faz 4 ligações e o hidrogênio obrigatoriamente só faz uma ligação. Então, esse carbono aqui, a hibridação dele é do tipo sp3, porque ele só tem ligação simples. Então, quando eu passo desse carbono para esse, qual é o tipo de hibridação que eu estou passando, né? Estou passando de um sp3 para, então já corto esse, que é de sp2 para sp, corto o D e corto o E. Só é B ou é C. Então vamos lembrar que o CO2, presta atenção, CO2, ele tem essa estrutura aqui, ó. Carbono, dupla com oxigênio e dupla com outro oxigênio. Poxa, Sandra, mas por quê? Porque o oxigênio, meu fera, é da família 6A, então obrigatoriamente ele faz 2 ligações. Observe que os dois carbonos, os dois oxigênios têm 2 ligações e o carbono tem 4 ligações. Então tá certo, porque o carbono obrigatoriamente
tem que fazer 4 ligações, enquanto o oxigênio tem que fazer duas ligações. Agora observe que esse carbono aqui agora, esse cidadão, qual é a hibridação dele? Porque ele tem duas duplas, então a hibridação dele é sp. Então ele sai de sp3 para sp. Qual é a letra correta? Letra C. Questão número 2 do nosso material, questão da FT 2012, que fala o seguinte: a figura a seguir representa a estrutura espacial de um hidrocarboneto insaturado. Insaturado é quando o cara tem dupla, ou seja, quando o carbono tem dupla ou tripla ligação. Beleza? Aí pode ser uma dupla ou duas duplas, certo? Aí ele fala o seguinte, ó. Sobre a representação da figura, podemos afirmar que... Vamos lá, meu fera. Você está vendo aqui, ó, que eu tenho essa ligação aqui no meio. Essa com certeza é uma ligação sigma, porque ela é frontal. Como é que eu represento a sigma, Sandão? Por esse símbolozinho aqui, ó, sigma. Tá horrível, eu vou fazer de novo. Então, sigma é como se fosse um 8 com um tio. E aí você tem essas ligações aqui, ó, na lateral aqui. Você pode ver que essa figura que eu estou desenhando com essa aqui está fazendo um duplo ovoide, certo? Então ela é ligação do tipo π. Então eu tenho uma ligação π aqui e uma ligação π aqui, certo? Quando você liga, por exemplo, vamos supor aqui, eu tenho um carbono com apenas ligação simples, tá? Ligada a outro carbono. Então, essa ligação aqui é uma ligação sigma, que é a primeira a ser formada, do tipo orbital sp3 ligada a orbital sp3. Por que, Sandrão? Porque a ligação está sendo entre um carbono que só tem ligação simples com outro que só tem ligação simples. Vamos supor que você agora faça uma ligação simples com um carbono que tem uma dupla com qualquer outro elemento químico. Então, essa ligação aqui, essa ligação é uma ligação sigma do tipo sp3, sp2. Por quê? Porque a ligação está ocorrendo entre um carbono que é sp3 com um carbono que é sp2, tá? Agora, vale lembrar o seguinte: observação do tio Sandrão, que um átomo ele pode fazer ligação simples, um átomo pode fazer ligação dupla e um átomo pode fazer ligação tripla. Quando ele faz uma simples, a ligação é sigma, certo? Na dupla eu tenho uma sigma, na tripla eu também tenho uma sigma, porque a sigma ela é mais difícil de ser quebrada, é a primeira a ser formada, porque ela é frontal. É como eu desenhei aqui, ó. Ela é a primeira a ser formada, certo? Os outros tipos de ligação, a π só aparece quando tem uma dupla. Então, quando eu tenho uma dupla, eu tenho uma ligação π. Quando eu tenho uma tripla, eu tenho duas ligações π. Então, a ligação dupla, quando você faz assim uma ligação dupla entre carbonos, por exemplo, nesse caso aqui, ó, vamos supor que você tem uma ligação dupla aqui, tá? Entre carbonos. Então, foca no gordinho que é sucesso, olha só. Uma ligação é sigma, que é a primeira a ser formada. Então, essa ligação sigma é do tipo sp2 e sp2. Por quê? Ocorre entre carbonos que tem dupla ligação. Bacana? Só que a outra ligação é uma ligação do tipo π. Certo, meu fera? É uma ligação do tipo π. E aí você já grava, toda ligação π, ela é sempre pp. Então vamos analisar aqui
cada letrinha para ver qual que está correta. Vamos lá. A ligação sigma, letra A, entre carbono e carbono é do tipo sp2, sp3. Não, a ligação sigma entre esses carbonos, já que ele tem uma dupla, que eu estou vendo que ele tem uma dupla aí, né? É do tipo, tá aqui, ó. É do tipo, ligação sigma do tipo sp2 com sp2. Certo? Sandrão, como é que você sabe que isso é uma dupla? É fácil. O carbono aqui, ó, ele está ligado a dois hidrogênios. Né? Esse carbono do meio aqui, ó, está ligado a dois hidrogênios. Então, se o carbono de um lado está ligado a dois hidrogênios e o carbono do outro lado está ligado a dois hidrogênios, o carbono obrigatoriamente faz quatro ligações, aqui no meio só pode ser uma dupla para fazer as quatro, né? Então a gente já sabe que a ligação sigma é do tipo sp2, sp2. Letra B, ligação sigma entre carbono e hidrogênio é do tipo sp3 e S. Uma coisa importante, muito bom saber. Você está vendo que aqui não está aparecendo direito, mas aqui está, ó. O hidrogênio ele está aqui sendo representado por um círculo, é uma esfera, né? Se você for lembrar, você vai ver que o hidrogênio ele só tem um próton, então ele só tem um elétron. Sua distribuição eletrônica é um S1. O seu último orbital é S. Então, o orbital S ele é um orbital esférico, certo? Enquanto o P, o orbital P, que é no caso, por exemplo, do carbono, que termina em orbital P, ele é duplo ovoide. E aí eu tenho duplo ovoide em três eixos, né? Aqui, ó. O eixo vertical, horizontal, vertical e essa diagonal aqui, tá? Que aí fica sendo Y, X e Z. Mas, como eu falei, eu tenho essa aula no canal, vale muito a pena você ir lá e assistir essa aula dentro do assunto de introdução, né, à química orgânica e também de ligações químicas. Então, a ligação entre carbono e hidrogênio, que é essa aqui, ela está ocorrendo entre um carbono, que a hibridação é sp2, justamente por ele ter uma dupla, e um hidrogênio que o seu orbital é sempre S. Então aqui, essa ligação só tem um tracinho, ela é sigma do tipo sp2 ligado a S. Então hidrogênio é S, tá? O orbital dele é S. Então, na verdade, não é sp3, é S. O outro, ligação sigma entre carbono e hidrogênio, sp3 e sp2, não é, né? A gente já viu que a resposta correta é sigma do tipo sp2s. E agora, a ligação π entre os carbonos é do tipo pp, correto? Sempre as ligações π são do tipo orbital pp, tá? Sempre. Então a letra E, só para confirmar, está errada, né? A ligação entre carbono e hidrogênio é do tipo sp2s. Ele só errou aonde, galera? Que não é a π, é a sigma. Não esqueçam disso. A primeira ligação a ser formada é a ligação sigma. Ela é mais forte e mais energética do que a ligação π. Bacana? Porque ela é frontal. Questão número 3 do nosso material, uma questão da UFT 2023-1. Então vamos lá. Ele fala o seguinte: na degradação incompleta de gorduras, no nosso organismo são produzidos diferentes corpos cetônicos, a propanona, o ácido acetoacético, o ácido beta-hidroxibutírico. Então tá aqui a propanona, o ácido acético, o ácido acetoacético e o ácido beta-hidroxibutírico. Eu quero só que você faça uma correção. Aqui você coloque um OH, tá? Não vai mudar muito na questão, eu acho, mas é bom substituir. Lembrando,
cada vértice é um carbono. Então, tem carbonos aqui. Bacana? Beleza? E a gente vai aprender nas próximas aulas que isso aqui se chama carbonila. Carbonila entre carbonos é uma cetona, por isso que o final é ona. Carbonila ligado a OH faz o grupo carboxila, por isso que se chama ácido carboxílico. Aqui de novo, ó, carbonila entre carbonos, então isso aqui é uma cetona. Então isso aqui, por exemplo, é uma cadeia mista, que eu tenho ácido carboxílico e cetona. Aqui, ó, eu tenho de novo um ácido carboxílico, porque tem a carboxila, que é a carbonila ligada ao H, e OH ligado a um carbono saturado, ou seja, carbono saturado é aquele que só tem ligação simples. Então, eu tenho aí um grupo que tem álcool e ácido carboxílico. Para responder essa questão, você não precisa saber disso, eu só estou antecipando as aulas de funções orgânicas. O que você precisa saber aqui é o seguinte, ó. Vou apagar aqui, tá? Para a gente responder a questão. Voltando aqui, coloque aqui um HO. Então aqui é um HO, tá certo? Vamos lá. Ele fala o seguinte: sobre a estrutura química dos compostos ceto apresentados, assinale a correta. Então vamos lá. A propanona possui duas ligações sigmas. Carbono ligado a carbono. O ácido aceto, três ligações sigmas, carbono ligado a carbono. Então, vamos completar, depois eu faço lá. A beta possui quatro ligações sigma do tipo carbono ligado a carbono. Então, vamos pegar aqui primeiro a propanona. Eu tenho aqui apenas um tracinho, né? Entre esses carbonos, correto? Então, aqui eu tenho a ligação sigma. Então, eu tenho a ligação sigma entre os carbonos. Então, realmente está certo. A propanona possui duas ligações sigmas entre carbono e carbono. Agora, o ácido acético. Cada vértice é um carbono, né? Então, tem um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui. Beleza. E eu tenho aqui, ó, uma ligação entre carbonos, outra ligação entre carbonos, outra ligação entre carbonos. Então, eu tenho aqui, ó, ligação sigma entre carbonos. Eu tenho essa ligação sigma, tenho essa ligação sigma e eu tenho essa ligação sigma. Eu tenho três ligações sigmas entre carbonos. E aqui, agora no ácido beta-hidroxibutírico, eu tenho um carbono aqui, um aqui, um aqui. Então vamos lá. Eu tenho essa ligação sigma entre carbonos, eu tenho essa ligação sigma e tenho essa ligação sigma entre carbonos. Entre carbonos, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma ligação sigma, duas, três. Ele falou quatro. Então essa tá errada, tá? Essa é falsa. Próxima questão, letra B. A propanona e o ácido beta-hidroxibutírico possuem uma ligação pi, carbono, oxigênio. E o ácido acetocético, duas ligações pi, carbono, carbono. Então vamos ver aqui. Primeiro, eu tenho aqui, a dupla está aqui, não tá? Então eu tenho aqui realmente uma ligação pi. Deixa ela ali. Eu tenho aqui uma ligação π aqui e outra ligação π aqui. Então, essas duas ligações π, uma é sigma, outra é π, né? Então, quando você tem uma dupla, você tem uma π. Quando você tem uma tripla, você tem duas π. Então, o ácido acetoacético ele tem duas ligações π. A propanona tem uma ligação π.
E o ácido beta-hidroxibutírico, ele só tem essa ligação dupla aqui. Então, ele só tem essa ligação pi. Bacana? O que é que ele falou aqui? Ele falou que a propanona e o ácido butírico possuem uma ligação pi. Já está errado porque o ácido... desculpa, tá certo, né? A propanona e o ácido só tem uma, que é a ligação carbono com oxigênio. Certo. E o ácido acetoacético possui duas ligações pi entre carbonos. Não, a ligação é entre carbono, aqui ó, tô marcando aqui ó, e oxigênio. Então essa também é falso. Próxima questão. Próxima questão não, próxima letra. Todas as moléculas apresentadas possuem em sua estrutura átomos de carbonos com hibridação sp e sp2. Não tem sp, presta atenção, não tem sp, porque para ter sp, vamos lembrar, para ter hibridação do tipo sp, o carbono tem que fazer uma dupla. Desculpa. Para ter hibridação do tipo sp, o carbono tem que fazer uma tripla ou duas duplas. E nenhuma dessas estruturas, se você ver, tem uma tripla ou duas duplas. Então essa também está falsa. Vamos ver porque essa está verdadeira. Que ele fala o seguinte: todas as moléculas apresentam ligação do tipo sigma sp entre os átomos de carbono e hidrogênio. Aqui, meu fera, nós temos uma observação a fazer. Eu até achei que essa era a verdadeira por eliminação, né? Porque eu estou fazendo na hora junto com vocês. Essa também é falsa. Por quê, Sandrão? Porque ele fala o seguinte, ó. Ele diz que a ligação é do tipo σsp entre os átomos de carbono e hidrogênio. Então, olha só. Se o carbono sempre tem um tipo de hibridação, então eu vou ter esse tipo de configuração aqui, ó. O carbono ligado a hidrogênio, ele pode ter só ligação simples. O carbono ligado a hidrogênio, esse carbono pode fazer uma dupla, ou esse carbono pode fazer uma tripla e fazer a ligação com o hidrogênio. Tudo bem, todas essas ligações são sigmas, certo? Mas de que tipo, Sandrão? Que tipo de sigma? Pronto. Essa aqui vai ser sigma do tipo sp3s, ok? Essa vai ser sigma do tipo sp2s. E essa vai ser sigma do tipo sps. Lembrando, de onde é que veio o sp3? Do carbono que só tem ligação simples. De onde é que veio o sp2? Desse carbono que tem uma dupla. E de onde é que veio esse sp? Desse carbono que tem uma tripla. E de onde é que veio o S? Veio do orbital dos hidrogênios, que eu já expliquei. Então, essa questão estaria errada, certo? Porque nessas três estruturas eu só tenho carbonos. Eu só tenho carbonos com ligação simples com hidrogênio ou carbonos com dupla, porque eu não tenho carbonos com tripla. Embora todas as duplas dos carbonos, se você olhar aqui, ó, eles estão ligados. Os carbonos que têm dupla não estão ligados a hidrogênio, beleza? Então, essa observação aqui, pronto, eu posso até... Essa aqui de cima eu posso até tirar, né? Porque todos têm apenas... Desculpa. A de cima que pode ser. Os carbonos que têm dupla, eles não estão ligados a hidrogênio, né? Então, Sandrão, todas são falsas. Aqui, na verdade, eu posso fazer uma adaptação. Como fazer uma adaptação, Sandrão? Tira isso aqui. Se você tem um material e não tá desse jeito, agora vai estar. Aqui, todas as moléculas apresentam
em suas estruturas, átomos de carbono com hibridação. Bota um 3 aqui e ela fica verdadeira. E essa, Sandrão, que inclusive, se eu me engano, foi o gabarito que a UFT deu para essa questão. Embora ela tenha que ser anulada. Então a gente pode fazer uma adaptação para ela ficar verdadeira, porque aí realmente eu só tenho carbonos, eu só tenho átomos de carbono com hibridação sp3 e sp2. Por quê? Porque eu só tenho carbonos que têm simples ligação ou dupla ligação em toda a estrutura, em todas elas. Eu não tenho carbono com tripla ligação ou carbonos com duas duplas para ter hibridação do tipo sp. Bacana, galera? Então corrijam aí o material. Se o material não tiver corrigido, corrija, por favor. Tá bom? Questão número 4 do nosso material. Com a questão do FT Transferência 2015-1. Observe que a progesterona, hormônio, parará. Observe que essa questão é uma questão repetida. Foi letra D. Olha só, essa questão caiu na de transferência, e agora eu vou subir um pouquinho aqui para você ver que foi essa questão que a gente fez, ó. Aqui, ó, nossa questão número 1 do nosso material, aí de classificação carbônica cadeia, questão da UFT 2015. Ou seja, a UFT repetiu em 2015, no vestibular tradicional dela normal, a mesma questão ele repetiu no de transferência. A mesma questão aqui, ó. Ele repetiu no de transferência. Por isso que eu digo, o nosso curso, ele é um curso para o aprendizado por resolução de questão. Veja como é importante você resolver as questões e você vê que eles se repetem, os raciocínios. Bacana? Então, o FT manda mais dessa aí para nós. E aí, meus queridos, vamos começar agora o assunto de hidrocarbonetos. Bacana. E vamos começar com a questão que caiu na UFT, nossa questão número 1, questão da UFT, foi uma questão de transferência de 2016-1, que é IDH e número de insaturação. IDH na química, que é o índice de deficiência de hidrogênio. E ele pergunta na questão seguinte: ao analisar a estrutura do composto abaixo, marque a alternativa que mostra o número de insaturações. Para você achar o número de insaturações, aí você pode pensar, Sandro, é só fazer contar as ligações π. Então eu ia fazer aqui, ó. Aqui tem uma π, aqui tem uma π, aqui tem uma π, aqui tem uma tripla, tem duas π. Oxi, é letra C, Sandrão. Errado. Por quê? Como é que eu calculo? Primeiro eu vou falar bem rapidão para você. O IDH, que é o índice de deficiência de hidrogênio, ou grau de ionização, grau de insaturação, desculpa, grau de ionização é outro assunto. Ele é o número de ciclos mais o número de ligações π. Essa é a formulazinha para você saber o grau de insaturação. Então aqui está certo, você contou as ligações π, ó. Então, uma ligação π, uma ligação π, uma ligação π. E na tripla, uma, duas. Então eu tenho 5 ligações π. Então, o IDH aqui será igual a 5 mais quanto? Quantos ciclos eu tenho? Aí eu tenho um ciclo aqui, que é um benzeno, e tenho esse ciclo, 2. Então eu tenho 2 ciclos. Um ciclo, 2 ciclos. Você somando os ciclos com a coligação π, você vai dar 7, letra E. Certo? Agora deixa eu só dar uma aulinha rápida para vocês sobre grau de insaturação e IDH. A fórmula geral de um alcano é CnH2n mais 2. Quem é um alcano? O alcano é um hidrocarboneto que tem apenas ligação simples, certo? Um alceno é um alcano que tem ligação dupla. O alcino
é um alcano que tem ligação tripla, por isso que o finalzinho muda, ó. Ano, ligação simples. Eno, dupla. Ino, tripla. E aí você bota di, tri para diferenciar a quantidade de ligações duplas que você tem. Então, alcadieno, di, 2. Alcatriino, 3 triplas, certo? Então, essa aqui é a fórmula geral de um alcano. Ou seja, o alcano, ele se chama saturado porque ele é o que tem maior quantidade de hidrogênio. Então, por exemplo, se eu pegar um alcano com 4 carbonos, que é o butano, então quantos hidrogênios ele vai ter? N é o número de carbonos. Então eu tenho 2 vezes 4, 8, com mais 2, 10. Beleza. O alceno, sua fórmula geral é CnH2n. O alcino é CnH2n menos 2. Então vamos pegar aqui um alceno com a mesma quantidade de carbono. Seria C4H8. Um alcino seria C4H 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. Você pode ver que a quantidade de hidrogênios ela está diminuindo. Certo? Beleza? Por causa do grau de insaturação. Então o macete é esse. Se cair na prova perguntando qual é o grau de insaturação ou o número de insaturações ou IDH, é só você pegar o número de ligações π e a quantidade de ciclos. Agora, se ele quiser a fórmula molecular desse composto, a não ser que você queira contar, se você for contar aqui, você vai ver que eu tenho quantos carbonos eu tenho aqui, Sandrão? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, C11H, Sandrão. Cada hidrogênio aqui desse ciclo, cada carbono tem um hidrogênio, porque ele faz 3 ligações. Os carbonos do meio não tem. Esses carboninhos do meio aqui já tem as 4 ligações, porque tem dupla, certo? Esse carbono aqui tem 2 ligações, para 4 faltam 2. Esse carbono tem 2 ligações, para 4 2. Esse carbono aqui, que eu vou pintar aqui de azulzinho, já tem as 4 ligações, tá? Esse cara tem 4 ligações e esse cara botou um hidrogênio aqui. Então, se eu for somar os hidrogênios, ó, vamos somar com o Sandrão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 com 2. 6 com 2, 8. 10. E aqui 11. Então eu tenho aqui, tá certo isso aí, galera? 11 hidrogênios. Um nitrogênio e um oxigênio, tá? Aí o macetezinho para você é o seguinte, se você quiser desenhar, se você quiser fazer a fórmula molecular, que é essa aqui, sem precisar fazer o que eu fiz agora, contar cada elemento químico. O que é que você pode fazer? Agora, você pode fazer lembrando de uma outra observação de Sandrão. Então preste atenção. Observação do tio Sandrão. Se o elemento químico for da família 5A, ele vai aumentar um hidrogênio. Se ele for da família 7A, ele vai diminuir um hidrogênio. Então agora, o que a gente vai fazer? Como é que eu faço para saber essa fórmula molecular sem precisar contar do jeito que Sandrão fez? Eu vou fazer o seguinte, quantos carbonos nós temos? 11. Então vamos lá, nós temos 11 carbonos. Ok, nós temos 11 carbonos, nós temos 11 hidrogênios. Como é que eu ia fazer? Eu ia fazer o seguinte, primeiro, qual foi o nosso IDH? Qual foi o nosso índice lá? O nosso índice, Sandrão, foi 7. Então, 7, cada IDH, grau de insaturação, tira 2 hidrogênios. Então, na verdade, aqui eu tenho menos 2 vezes 7, menos 14 hidrogênios. Beleza. Então, a fórmula já vai ficar C11. Eu peço desculpa. Eu aqui já fiz Vamos fazer aqui o seguinte, tá? Se não tivesse... Qual seria... se não tivesse ciclo, não tivesse ligação dupla,
ou seja, se o seu IDH fosse igual a zero, então eu teria 11 carbonos. Quantos hidrogênios? Aí vou usar a formulazinha aqui da fórmula geral dos alcanos, que o alcano é justamente o hidrocarboneto que possui o número máximo de hidrogênios. Então ia dar 2 vezes 11, 22, mais 2 daria 24. Essa seria a fórmula sem ter pi, sem ligação dupla, sem nitrogênio, sem oxigênio, etc. Né? Então agora eu vou subtrair. Quantos hidrogênios? Qual é o meu índice? Eu já fiz aqui, ó, o meu IDH é 7. 2 vezes 7, 14. Então eu já tenho aqui um déficit de 10 hidrogênios, beleza? Só que eu tenho um nitrogênio aqui, ó, certo? E quando eu tenho nitrogênio, o que acontece? Quando eu tenho nitrogênio, Sandrão, eu aumento um hidrogênio. Então a fórmula que ia ser C11H10, eu aumento um hidrogênio, então vai ficar C11H11. E aí eu completo com nitrogênio. Por isso que eu cheguei nessa fórmula aqui. Então você pode fazer cadeias, fazer a fórmula molecular de cadeias muito grandes só contando os carbonos. Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma. Vamos aqui para o benzeno, por exemplo. O benzeno é famosão, né? Benzeno. Qual é a fórmula do benzeno? Todo mundo sabe que o benzeno é C6H6, certo? Cada carbono aqui tem um hidrogênio. Quer ver como é fácil? Vamos supor que você não soubesse. Então você vai ver quantos carbonos tem? 12. C12. Qual seria, usando a fórmula geral dos alcanos, que seria o IDH igual a zero, seria 2 vezes 6, 12, com mais 2, 14. Beleza. Mas o IDH aqui é quanto? Ele tem quantas ligações π? Ah, Sandra, ele tem uma ligação π aqui, ele tem outra ligação π aqui e outra ligação π aqui. Então ele tem 3 ligações π. Não é isso aí? 3 ligações π. Deixa eu fazer aqui. Esse cara tem 3 ligações π. 3 vezes 2, 6. Então, o seu grau de IDH, o seu índice de deficiência de hidrogênio, seu grau de IDH é 6. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou subtrair 6, né? 3 ligações π. 2 vezes 3, 6. Aí eu colocar aqui menos 6 hidrogênios. Ah, Sandro, mas não dá 12, é porque você está esquecendo do ciclo, que também entra no IDH. Então, o IDH do benzeno é 4, 3 ligações π e mais um ciclo. Então, eu vou subtrair aqui também, menos os 2 hidrogênios do ciclo. Então, vai dar um total de C6, aqui somando dá 8, né? 14 menos 8, 6. Certo, galera? Mas o mais importante é essa formulazinha aqui. Não esqueça, como é que eu calculo o grau de insaturação ou o IDH? Você vai pegar e vai somar o número de ciclos e o número de ligação π. Para você saber a fórmula molecular desse composto, se tiver um cara da família 5A, eu somo com um hidrogênio, 7A eu subtraio e o cara da família 6A não altera em nada. Bacana? Beleza?